A maioria dos alunos simplesmente trava quando chega nesse assunto. Sejam muito bem-vindos ao nosso guia definitivo de hoje, onde a gente vai atacar de frente um dos tópicos que mais causam calafrios na galera de cálculo: a regra da substituição para integrais indefinidas. O nosso objetivo aqui é tirar todo aquele peso teórico e revelar a lógica cristalina que faz tudo isso funcionar. Sabe aquela hora na prova em que você olha para a folha, vê uma equação algébrica gigantesca, totalmente caótica, e a sua mente dá aquele branco total? Pois é, o tempo correndo, o estresse lá em cima. Mas e se eu te disser que existe uma técnica, um passo a passo metodológico para você resolver isso em questão de segundos? Dá uma olhada nesse verdadeiro monstro aqui do nosso primeiro exemplo. Quando você bate o olho nesses polinômios gigantes, com um monte de termos elevados a potências bizarras e multiplicados entre si, cara, parece absolutamente impossível de resolver rápido. É exatamente esse tipo de obstáculo que faz muita gente desistir da matéria. Porque, convenhamos, existe um abismo de dificuldade entre você resolver uma integral basiquinha, tipo a de x², e encarar esse monstro cheio de camadas. A primeira sensação que bate é que todas aquelas regrinhas básicas que você aprendeu simplesmente pararam de funcionar. Mas calma, porque agora a gente entra na nossa parte 1, o segredo da substituição. Vamos mudar completamente a sua perspectiva. O grande segredo, a verdadeira identidade dessa técnica é surpreendentemente simples. A substituição é literalmente a regra da cadeia usada de trás para frente. Enquanto a derivada usa a regra da cadeia para ir construindo essas camadas de complexidade, a integração por substituição faz a engenharia reversa. Ela desconstrói as camadas para achar a função original. Observando bem essa fórmula fundamental, a mágica acontece. Fica super claro que, nesse tipo de problema, uma parte da função é simplesmente a derivada da outra parte, só que usando um disfarce algébrico muito bem feito. O seu único desafio real aqui é puramente visual. Você só precisa brincar de detetive e descobrir quem é quem. E isso nos leva à parte 2, o método de 3 passos. Vamos esquecer aquele formalismo acadêmico engessado e focar no que resolve o problema rápido. O primeiríssimo movimento no tabuleiro é identificar a função que está mais escondida ou interna. Sabe aquela expressão que está presa dentro de uma potência alta ou dentro de uma raiz? É ela. Achou? Beleza. Você vai chamar ela de U. Esse é o alicerce de tudo. Passo 2, super automático. Assim que você escolhe o seu U, você vai lá e calcula a derivada dele. O resultado dessa derivada é o que a gente chama de DU. E o mais fascinante disso tudo, na esmagadora maioria das vezes, esse DU já está ali na sua frente, flutuando na equação, só esperando você notar a presença dele. E o passo 3 é onde a equação se transforma. Você vai trocar cirurgicamente todas aquelas peças originais horríveis pelas suas variáveis novas, o U e o DU. Aquele cenário assustador some num piscar de olhos e deixa no lugar uma estrutura de integração incrivelmente enxuta e fácil de resolver. Resumindo a ópera para não ter erro. Primeiro, você faz a substituição para simplificar o caos. Depois, você integra essa versão nova e bonitinha que sobrou. E por último, e muito importante, você pega o resultado e devolve as variáveis originais com o x para os lugares delas. Simples assim. E agora, vamos para a parte 3, aplicação na prática. É a hora de usar esse nosso hack. Voltando lá para o nosso exemplo 1, olha como o corte é cirúrgico. Se a gente escolher o x² mais x para ser o nosso u, a derivada exata dele, que é o 3x² mais 1, está literalmente sentada ali do lado, prontinha para virar o nosso du. E bom, é aqui que a mágica acontece na sua frente. Imediatamente, todo aquele polinômio aterrorizante entra em colapso. O pesadelo visual desmorona e vira uma equação maravilhosamente ridícula de fácil. A integral de u elevado à quinta potência. Fala sério, qualquer um que passou a primeira semana de cálculo mata essa de letra. Daqui para frente é piloto automático. A integral de u à quinta vira u elevado à sexta potência sobre 6. Aí você faz a devolução, troca o u de volta pelo termo com x, não esquece de adicionar a bendita constante c, e aquele problema que parecia impossível está resolvido em tempo recorde. Só que, provas são desenhadas para ter pegadinhas. Então, parte 4, evitando as armadilhas. Atenção máxima aos detalhes agora. Presta muita atenção neste segundo exemplo. A gente tem a raiz quadrada de 2x mais 1. A derivada do que está lá dentro da raiz é o número 2. Só que quando você olha para o resto da integral, não tem nenhum número 2 solto por ali para formar o nosso du. Cadê ele? A saída para isso é um truque de manipulação algébrica que é simplesmente genial.
Você multiplica o lado de dentro da integral pelo 2 que está faltando. E para a balança matemática não quebrar e você não alterar o valor da conta, você divide o lado de fora pelo mesmo número 2. Ou seja, multiplica por meio do lado de fora. Problema ajustado magicamente. Outra armadilha clássica aparece quando você compara o exemplo 5 com o 7. Às vezes, mesmo depois de você definir perfeitamente o u e o du, sobra um fator x jogado no meio da integral. Quando isso rola, você precisa de um passo a mais. Volta na sua equação do u, isola o x nela mesma e aí substitui esse valor na integral. É um ajuste fino antes de resolver. E assim chegamos na nossa parte 5. Domínio total. A hora de decifrar o enigma de vez. Se você só levar só uma coisa dessa aula de hoje, que seja esta verdade absoluta. Todo problema de substituição não passa de uma derivada que sofreu engenharia reversa. É só a regra da cadeia desembrulhada, esperando você ter a visão para enxergar as peças. O segredo definitivo para o sucesso no cálculo é treinar o seu olho. Você tem que bater o olho na equação e procurar onde está a função e onde está a derivada dela disfarçada. Quando você pega esse padrão, a parada deixa de ser um pesadelo e vira um quebra-cabeça super satisfatório de resolver. Encontra o padrão, simplifica e resolve. Viu só? Quando a gente abre a caixa preta e entende as engrenagens do método, a matemática deixa de dar medo e passa a ser empolgante. Agora que você dominou esse hack poderoso da substituição e sabe como desconstruir o problema, qual vai ser o próximo grande desafio que a gente vai gabaritar juntos? O aprendizado por aqui com certeza não para.